capítulo 1, a partir do 11. Primeiro Reis. Preste atenção nessa história, me mostrou que ela é um ramo. Ela vai em várias áreas da vida da gente. O que eu vou falar aqui vai ser 2 áreas, e eu creio que vai abençoar você. É assim, é muitas áreas que vai abranger. Com certeza vocês vão se identificar em alguma coisa. Adonias e Salomão era filho do rei Davi. O rei Davi estava muito velhinho. Então Adonias disse assim, eu serei rei. Eu serei rei. Só que Davi tinha prometido a Batseba, que é mãe de Salomão, que quem seria rei era Salomão. Então, o Adonias, ele era mais novo do que Salomão. Ele matou boi, fez uma festa já proclamando que ele era rei. E não chamou os profetas, que era Natã, Benaia, esse povo aí. Só que aí, Natã, o profeta, ele pegou e perguntou a Batseba, que era a mãe de Salomão, né? Você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Ou seja, ele já tomou a frente do negócio, Davi não estava sabendo de nada. Davi é o pai, tá? E não estava sabendo de nada. Sem Davi ficar sabendo, aí Natã chegou nela e disse assim, apresente-se ao rei Davi e diga-lhe, ó rei meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo, certamente, isso foi Davi, tinha dito a ela antes, a Batseba, né, que é a mãe de Salomão, certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei, se assentará no meu trono. Ele pediu para ela perguntar isso. E ainda dizia assim, por que foi então que Adonias se tornou rei? Aí Natã diz assim a ela, enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei suas palavras. Natã, ele era um profeta e ele era instrumento de Deus, né, porque ela não ia fazer nada. Batseba ia ficar quietinha no canto dele, tipo, Davi falou para ela que ele ia ser, mas cadê ela? Cadê as atitudes dela para impedir o que estava acontecendo? Para tomar a promessa. Senhor, tu me prometeu que nada me faltará. Tu me prometeu que guardaria a minha entrada e a minha saída. Tu me prometeu que eu e a minha casa serviremos a Deus. Então aqui precisou de um profeta, de uma boca para chegar e ativar uma pessoa, para sacudir uma pessoa. Por isso que o Senhor tem os seus profetas. Porque às vezes a gente precisa sacudir certas pessoas para poder ela tomar posicionamento naquilo que ela precisa fazer. Porque senão vai ficar naquilo mesmo e não vai sair do lugar. Então, na hora que ele disse para ela falar assim, fale para ele, não juraste a tua serva prometendo, aí já está falando, promessa, prometeu o quê? O que foi que Davi prometeu para ela? Que o filho dela seria rei e ia tomar o lugar do pai. Diz para ele, tu não juraste a tua serva? Ele está pedindo que ela tenha um posicionamento. Então, às vezes, a gente, para ter um posicionamento, a gente precisa de umas pessoas que dêem um saculejo na gente, para a gente poder acordar e fazer aquilo que é direito. Porque às vezes a gente pensa que não, é isso mesmo. E às vezes a gente precisa de um grito, ou dentro do coração, ou dentro da alma, para que a gente se posicione e faça. Então ele ainda disse assim, olha como Deus é bom. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Deus levanta ou não levanta pessoas que andam junto conosco, pega a causa da gente, vai adiante da gente. Às vezes a gente não tem nem força para falar, mas a pessoa chega, não, mas isso aconteceu, isso assim, assim, assim. Não, ela vai fazer isso assim, assim. Eu tenho pessoas assim. Eu sou na vida de algumas pessoas, mas eu tenho muitas pessoas que são assim comigo, que caminham comigo dessa forma. Que chega e fala, não, você vai conseguir. Não, vamos lá, ó, tá passando isso, isso e isso com Eliane, nós estamos aqui. Quando a gente contrata um advogado, não é assim? Quando a gente não sabe o que falar em um processo, alguma coisa, a gente contrata um advogado, quem é que representa a gente? Não é o advogado? A gente começa contando a causa. Não, minha situação é essa, essa e essa. Mas quem é que finaliza para confirmar e fechar? O advogado. Então, Natã ia fazer isso para ela. Ele disse assim, enquanto você estiver conversando, eu vou chegar. Ou seja, eu vi isso como uma graça e misericórdia de Deus. Você não está só. Você não está só. Só dê o passo, vá adiante, que eu vou com você. Logo em seguida eu chegarei, logo em seguida eu confirmarei as suas palavras. Quando fala essa parte para mim, confirmarei as suas palavras, me veio algo que Deus sempre me diz. O justo não se justifica. Porque é Deus quem nos justifica. Sempre existirá pessoas que nos motivam, que nos levam adiante para que a gente consiga andar mais uma milha ou fazer aquilo que é certo. Porque às vezes a gente não vê. Às vezes eu tô assim, parece, meu Deus, como é que eu não vi isso? Como assim? E às vezes Deus manda uma pessoa para, tipo assim, ó, vai por esse caminho, tu não pensou nisso, não ia. Eita, é mesmo. Então a gente precisa dessas pessoas. Então, quando nós não estamos conseguindo ver, Deus, por sua graça e misericórdia, nos envia os seus profetas. Não somente para nos alertar o que está por vir, porque na palavra fala que os profetas já via lá na frente, né? O que é que ia acontecer, já falava antes de acontecer. Mas não é só para isso que Deus envia os profetas, para nos sacudir, para despertar.
Então foi necessário alguém ir falar para poder agir. Sabedoria mais atitude é igual a resultado. Eu vou fazer uma promessa, uma aliança com o Senhor. E eu escrevi assim: me moverei na direção do que Deus já me falou. Aí fui escrever. Quando eu falei já, o Espírito Santo disse assim: é neste exato momento. Como assim? Já. É agora, é para agora. Então eu me levantei e fui no local que eu fui fazer o vídeo, sem maquiagem, sem me arrumar, sem tomar banho, toda descabelada, o vento passando na minha cara e os cabelos voando, fui lá e fiz. Ele me mostrou que o já é uma ação. Então Natan, ele foi um instrumento de Deus, né, na vida de Batseba e de Salomão. Um profeta foi bênção na vida de duas pessoas, de uma mãe e de um filho. Ele mudou, provavelmente, sabe o que me veio? Se não fosse Natan, será que Salomão era rei? Porque eu sei que se Deus escreveu ele vai ser rei, certo? Mas eu fiquei me questionando. Então quer dizer que se Natan não tivesse feito nada, Adonias, ele tinha sido rei. Ou seja, a intervenção de Natan foi fundamental. Porque Adonias havia se declarado rei. Se não fosse a intervenção de Natan, Salomão não teria se tornado rei. Então, o que o Espírito Santo me trouxe foi que o conselho, ele falou essa palavra, conselho, incentivo de Natan trouxe ânimo e ativação no propósito. Essas 4 palavras que ele me falou na vida de Salomão. Uma pessoa só fez tudo isso. Nós precisamos desse tipo de pessoa que alertem a gente, né? Quando algo está fora do lugar. E outra coisa, Deus promete, mas tem que haver atitude e coragem da nossa parte. Se não tiver coragem, se ela não tivesse coragem para ir lá falar com Davi, se ela não tivesse coragem, ela poderia, não, eu morro de medo, não, ele vai me matar, ele vai me fuzilar, não vou, não, deixa assim. Vai que Adonias vem atrás de mim. Não vou. Então ela teve coragem, ela ouviu o profeta e foi. E Natan ainda diz, né, quando estiver conversando com o rei, ele vai entrar. Então isso me veio que ele vai entrar e confirmar, isso é um favor de Deus. Ele enviar pessoas junto conosco, é um favor dele. O silêncio pode custar caro. Quando você se cala diante do que está errado, outros assumem o controle. Não sei se vocês prestaram atenção na história de Adonias. Ele nunca foi contrariado pelo pai. Ou seja, Davi nunca chamou a atenção dele. Então, por Davi não ter nunca... Ainda fala na palavra assim, que ele via as coisas erradas e não falava. Então, esse silêncio do pai de não ter falado para Adonias, o que foi que ele fez? Ele tentou tomar a frente e tomar o lugar do pai. Porque se Natan não tivesse ido falar para Batseba, o filho tinha tomado, ele estava morrendo, já ele estava da cama, ele não se levantava mais. E contrataram uma concubina para trocar a roupa dele, para dar banho nele, porque ele já estava muito velhinho. Então, se ela não tivesse ido falar com ele, o mais novo tinha tomado o lugar, e não tinha sido aquilo que ele falou. 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Uma palavra, que foi o que Natan fez com Batseba para a vida de Salomão. Uma palavra pode desatar o nosso destino. Sabe o que é isso? Desatar, tirar o nó, tirar a venda, pode desatar, pode abrir, pode rasgar. Uma palavra. E a gente alcançar e percorrer aquilo ali. Eu me vi como Natan na vida de muitas pessoas. Vi também muitas pessoas como Natan na minha vida. E também me vi como Batseba. Em alguns momentos, Deus me mostrou esses 2 ângulos. Tanto eu, como essas 2 pessoas, como pessoas de fora, que não sou eu também. Então, ele me mostrou esses 2 lados. Às vezes, nós somos Batseba, a gente precisa dos Natãs, e às vezes a gente precisa ser Natan na vida do outro. Às vezes, a gente precisa dar esse conselho, dar esse chacoalhar. Nós carregamos a vida de Deus em nós. Então, nós somos capazes de ajudar o irmão, de ir até ele, de falar uma palavra, como aqui falou, é uma palavra só que desata um destino. É uma palavra que desperta a gente, que sacode a gente para a gente ir adiante, tomar a decisão, fazer o que é certo e ter a vitória nas mãos. Amém? Amém.